Saúde em Revista. Olá, amigos, vocês estão no Saúde em Revista, um programa destinado à saúde, a falar sobre os diversos aspectos sobre a sua saúde. Nós vamos ter aqui abordagens sobre determinados assuntos e também conversar com especialistas no tema. A gente ter uma ideia, desmistificar determinadas coisas e ter uma noção mais objetiva a respeito da sua saúde. E, claro, também vamos dar notícias sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, quer com a ciência, as últimas novidades a respeito do tema, quer também sobre a situação da saúde no Brasil, em São Paulo e no nosso município. E hoje nós vamos abordar sobre artrose de quadril. Recentemente, o nosso presidente da República teve que se submeter a uma cirurgia de implante ou reconstrução do quadril. Então, nós vamos abordar o tema. Artrose de quadril. O quadril é a articulação uma das maiores articulações que nós temos no nosso corpo. E ela articula entre o osso da perna, denominado de fêmur, especificamente da cabeça do fêmur, e também com o quadril, com a bacia, numa parte da bacia denominada de acetábulo. Esta articulação ela é revestida por uma cartilagem, e essa cartilagem está sobre a cabeça do fêmur e também está revestindo o acetábulo de tal forma com que esses dois ossos possam se articular perfeitamente sem causar aí um impacto osso com osso. Com o passar do tempo, muitas pessoas podem começar a ter desgaste nesta cartilagem. E aí o que acontece? O osso do fêmur passa a articular ou movimentar já em cima da cabeça já no acetábulo, com isso fazendo com que haja um desgaste desse osso, com um componente de dor, um componente de dificuldade, inclusive de movimentação. Veja que esta é uma articulação que recebe uma carga muito grande, porque praticamente toda vez que você fica de pé, ou você anda, ou você corre, você praticamente coloca todo o peso do corpo em cima dessa articulação. Então, pessoas que têm um sobrepeso, um peso um pouco mais acentuado, pessoas que têm uma certa idade, nós sabemos que a artrose do quadril ela acontece mais em pessoas acima de 60, 65 anos, ela começa a ter então um desgaste dessa cartilagem. Com isso, começa a ter dificuldades aí de movimentar, dores nessa articulação, e muitas vezes esse tipo de problema acaba fazendo com que as pessoas começam a se limitar, inclusive para andar,
para se movimentar, e isso acaba atrapalhando a vida da pessoa, quer no trabalho, quer no lazer, tal. Então, o tratamento de escolha para isso é o tratamento ainda de fisioterapia, muitas vezes fazendo suplementação alimentar com cartilagens, e o emagrecimento é muito importante. Por quê? Justamente para diminuir a carga sobre essa articulação. E alguns casos em que todos esses procedimentos não foram suficientes para se conseguir com que a pessoa tenha uma melhora significativa, aí não tem jeito, aí o caso é cirurgia. E essa cirurgia, que é chamada de artroplastia, nada mais é do que a substituição desta articulação por uma articulação mecânica, por uma articulação sintética, muitas vezes de material de titânio, algum material, um material que substitui completamente essa articulação. E olha, as respostas são muito boas. Depois de algum tempo de recuperação, muitas vezes a pessoa precisa ainda fazer fisioterapia depois da cirurgia, aí depois de uma semana, um mês, aproximadamente, para ela se restabelecer completamente, vai dar em uns 2, 3 meses, e ela volta a ter uma qualidade de vida muito boa. Sabe-se que aproximadamente 10% da população acima aí dos 60 anos começam a ter, em menor ou maior grau, essa artrose de quadril. E, diferente do que muitas vezes as pessoas pensam que o exercício prejudica quem está com artrose do quadril, é exatamente o contrário. A gente sabe que a nutrição dessa membrana, dessa cápsula que envolve a articulação, né, dessa cartilagem mais especificamente, ela ocorre justamente pela movimentação da articulação. Ela funciona como se fosse uma esponja, em que ela tem que ser contraída e distender e contrair, distender e contrair, para que haja o bombeamento de sangue e nutrientes para essa região. A partir do momento que a pessoa, por causa da dor, começa a diminuir as atividades físicas, ela aumenta mais o desgaste desta cartilagem e piora mais a coisa. Mas, afinal de contas, também uma movimentação muito intensa pode causar um maior impacto na articulação. Então, o que a gente tem que ver? Afinal de contas, é bom movimentar ou não? Sim, é bom movimentar, desde que não seja uma movimentação com carga. Então, a natação, mesmo a bicicleta e mesmo o caminhar em terrenos planos são excelentes para que haja uma boa recuperação dessa cartilagem. Agora, está completamente contraindicado que se faça movimentos, por exemplo, atividades de alto impacto, corridas, saltos. Isso faz com que piore ainda mais a artrose do quadril. A gente sabe, por exemplo, que a artrose do quadril ela tem um componente então da própria idade, um componente do sobrepeso, mas também essas pessoas que têm atividades de alto impacto, tipo jogador de futebol, jogador de tênis, tal, também são mais sujeitos a esse problema, ter artrose de quadril. Então, essa é a ideia que eu queria estar passando para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido exatamente como que é a artrose de quadril.
nós vamos abordar outros temas para vocês e nós pedimos, inclusive, que vocês, assim que tiverem alguma sugestão de algum assunto para ser abordado e tal, que escrevam para a gente poder estar preparando um conteúdo interessante para você. Então, por hoje é só e eu aguardo vocês na próxima semana.